Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Universo Doc, o podcast com informação, conteúdo e conhecimento sobre carreira médica. Eu sou Renato Gregório, host do programa, junto com Alice Seles e o Dr. Guilherme Sargentelli. Vamos estar com vocês nos próximos episódios, trazendo o que é de mais relevante para a carreira do médico e para o dia a dia da profissão. Hoje é um episódio super especial. A gente está aqui com o Dr. Guilherme Sargentelli para falar sobre relação médico-paciente, a importância da relação médico-paciente na carreira do médico, na marca do médico e na assistência e na satisfação do paciente, né? Então, Gui, é um prazer muito grande ter você aqui, né? Obrigado por aceitar o convite, pela disponibilidade. O prazer é todo meu. Não só pelo meu agradecimento de estar aqui hoje com você, como desde que a gente começou essa jornada, partiu de um convite que você fez a mim há mais de 10 anos. Na realidade, estamos aí 12 anos trabalhando junto e com uma jornada anterior ainda de conhecimento. E eu fico muito feliz, não só pelo convite, como pelo quanto que eu acredito nesse convite, né? Quer dizer, eu acho que hoje a gente vai falar de um tema que me motiva há mais de 30 anos a fazer o que eu faço, a trabalhar com saúde, a trabalhar com o médico, que é a relação médico-paciente, mas eu acho que o espaço que a DOC dá no seu DNA para a gente poder conversar justamente sobre carreira e dos pontos fundamentais é algo que me dá muita alegria, porque eu acho que a gente atua de uma forma transformadora na sociedade com isso. Então eu só tenho que agradecer ao convite de hoje e ao convite que já se estende por muito tempo. Pô, muito legal, Gui. Cara, Gui, eu tenho um currículo aqui que eu vou ler do Gui, mas assim, antes de ler o currículo do Gui, eu queria falar uma coisa que eu falo para você, né, e falo para as pessoas que estão em volta. Cara, Guilherme é um profissional assim completo, né, que eu conheço ou não conheço nenhum outro igual no Brasil, em termos de médico, né? Guilherme tem uma qualidade técnica fantástica, super experiente, passou pelos principais serviços de pediatria do Rio de Janeiro, né, inclusive como gestor desse serviço, como diretor desse serviço. Então, além dessa capacidade técnica, Guilherme tem um dom, né, da literatura, da escrita, da poesia. Então, Guilherme consegue pegar esses dois mundos e unir num mundo que é muito rico para o paciente, né? Então, Guilherme tem uma série de publicações sobre educação de pacientes, né? Publicações voltadas para ajudar o paciente, principalmente o paciente pediátrico, em que ele consegue trazer informação qualificada com uma poesia única. Então, assim, eu falo com o Gui, eu falo, Gui, cara, não tem igual a você. O cara que conhece medicina, bom tecnicamente e sabe lidar com as palavras, com os textos, com a comunicação. Então, pô, é fantástico isso, cara. Pô, Parabéns por eu isso. só não sabia que tinha essa pegada de chorar durante a entrevista, rapaz. Não, Assim, cara, se legal, tivesse avisado antes, eu me preparava para essa parte. Mas não, eu que agradeço, eu super agradeço, Renato. Mas... No currículo, então, faltou botar assim, as coisas que eu carrego com mais carinho, que é ser seu amigo, ser pai da Giovana, marido da Renata. Eu acho que essa nossa conversa anterior tem muito a ver até com o que a gente vai falar. A gente está falando de relação médico-paciente, que carrega no seu conceito a palavra relação. Então, eu acho que a gente só parte daí quando a gente tem relações verdadeiras, com credibilidade. Então, eu fico muito, muito feliz com as suas palavras. Mais exageradas do que eu mereço, mas muito feliz. Então, assim, Guilherme Sargentelli, pediatra formado, 32 anos, na Faculdade de Medicina de Petrópolis, especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria desde 1994, né? É executivo em saúde pela Getúlio Vargas. Hoje ele é coordenador médico aqui da DOC, é uma satisfação enorme tê-lo aqui, temos orgulho também muito grande de você, Gui. É pediatra do Lourenço Jorge, né? Autor de 6 livros, e entre eles, eu vou falar um pouco daqui a pouco para a gente aqui, o Alpha Doc, que eu tenho o prazer de escrever junto com o Gui e junto com o Bruno Aires, sobre os pilares da carreira médica. Então, um prazer muito grande ter você aqui para falar sobre um tema muito rico que continua vivo e continua importante para a carreira do médico e para a assistência e adesão do tratamento, que é a relação médico-paciente, né? Como é que a relação médico-paciente no mundo de hoje, com redes sociais, enfim, todo esse conjunto de novos elementos aí entre o médico e o paciente. Então, a ideia é a gente bater esse papo
com o Gui. O Gui, mas fala um pouco assim dessa visão assim de como é que está a relação médico-paciente num mundo tão repleto de novas formas, convênio, são as redes sociais, enfim, é o novo paciente. Como é que está o médico nesse contexto e o que ele pode fazer para surfar bem nessa nova realidade? Assim? Excelente, Renato, excelente sua colocação. Primeiro, só reforçando mais uma vez o meu agradecimento, uma alegria de compartilhar esse espaço com você, não só daqui, mas o espaço da DOC. E eu acho interessante, Renato, porque você vê, a gente está falando de relação médico-paciente com um público que nos ouve, que são de médicos, né? Então profissionais que têm essa vivência real da sua profissão em relação à relação, e algo que é tão antigo, né? Quer dizer, se a gente for pensar bem, né? Quer dizer, a razão de existir um médico é o paciente. Na realidade, é para o paciente que a gente estuda, é para o paciente que a gente se prepara, é para o paciente, para ajudá-lo na sua condição de saúde, que o médico existe. E o interessante é que também o paciente, na medida que ele busque um apoio em saúde, e ele vá, obviamente, atento a várias situações que essa oferta de saúde lhe apresenta, ele está buscando também alguém que seja o seu interlocutor para a sua própria saúde, ou seja, ele procura o médico. Então, o médico é a razão de ser do paciente em busca por essa saúde e do paciente é a razão de ser do médico. Então, nada mais legítimo do que se falar da relevância da relação médico-paciente. E é algo que existe desde sempre, né? Quer dizer, então, na realidade, por que a gente vai discutir isso? Porque talvez seja exatamente o que você colocou. Na realidade, os desafios a cada momento vão se modificando. Certamente, se a gente for falar da relação médico-paciente de algumas centenas de anos atrás, que já existia, a gente vai estar pensando que os desafios eram outros. Nesse momento de modernidade nosso, existem muitas coisas atuais que se apresentam. E eu acho muito interessante porque essa questão da relação médico-paciente, do pensamento médico, é algo que me instiga há muito tempo, é algo que me motiva. Certamente, assim, o que me fez a escolha pela medicina foi partir dessa questão de poder olhar para o outro e de poder, de alguma forma, ser alguém que pudesse ajudar ao outro. Então, acho que isso está muito na gênese, no DNA de alguém que busca a carreira médica. E, na realidade, assim, nos tempos mais recentes, eu tenho buscado muito publicações em torno disso. Eu me lembro que, apresentado até por você, pela própria DOC, há mais de uma década atrás, eu tive acesso a um livro que na época era escrito só em inglês, a gente já tem versão em português, que é Como os Médicos Pensam, do professor Jeremy Groopman, dos Estados Unidos, e que eu achava muito interessante que ele faz atenção a muitos pontos interessantes, mas um dos pontos que ele chama muita atenção é o quanto nessa relação isso constrói até o próprio conhecimento do médico. Então, na realidade, ele falava assim que quando o paciente, na realidade, apresenta a sua história para o médico, ele está ajudando o médico, na realidade, a ter um pensamento coletivo e tentar também ajudá-lo a partir daí. Então, eu acho que na relação que, quando a gente percebe que isso é até um objeto de estudo, e muitas publicações no Brasil depois buscam também um pouco dessas informações de como é esse pensamento médico, o que pensam médicos sobre a relação médico-paciente, o quanto isso interage com o paciente dele e tal, eu acho que isso se torna muito relevante. E essa é uma questão que é, digamos assim, vamos dizer, uma dor, um pensamento, um questionamento frequente do médico. Então, eu acho que se apresenta e a gente vai ter oportunidade aqui de, na sequência do nosso papo, estar pontuando algumas peculiaridades dessa relação. Legal. A gente teve, assim, né, a satisfação de poder, né, produzir, né, uma obra-prima, assim, na minha humilde visão, que é o Alpha Docs, Pilares da Carreira Médica. Autores muito bons, muito bons. Bom. Cara, então, assim, aqui a proposta, eu acho que é excelente, porque a gente consegue mostrar para o médico, né, os principais pilares da carreira dele. Então, a gente passa aqui desde a relação médico-paciente, por outros aspectos, como a importância da recepcionista, da equipe de apoio, e outros aspectos que vão solidificar essa carreira a médio e longo prazo. Na relação médico-paciente, especificamente, a gente pontua esses principais momentos, a gente chama do ciclo da relação médico-paciente, ou seja, a gente entende que a relação médico-paciente ela não está restrita ao momento em que o paciente está com o médico, né? Ou seja, existem outros elementos que também corroboram, porque entendo eu que todos os médicos querem construir uma boa relação médico-paciente, ou seja, isso parece um fato, né? Agora, dentro desses elementos, Gui, desse ciclo da relação médico-paciente, como é que você vê, assim, o que o médico pode fazer, né, dentro dessas etapas
para ter uma boa relação médico-paciente ou Perfeito. para ser reconhecido alguém com uma boa relação médico-paciente? Perfeito, Fernando. Antes de responder objetivamente essa tua pergunta, eu vou voltar uns anos atrás na questão da construção do Alphadoc, né? A gente conversando, eu, você e Bruno, a gente levou 2 anos nessa construção, né, de pensando, elegendo que pilares nesse momento a gente ia falar, porque a gente poderia ter selecionado outros pilares também da carreira, e eu achei interessante porque a gente quis ilustrar através de um romance mesclado justamente essa questão de não só a própria história do desenho da carreira médica, mas que pontos seriam interessantes tocar para que o médico leitor, ou a pessoa que seja leitor, talvez também não médico, mas que tem interesse no tema, possa poder observar. E aí a gente começou a tentar mostrar o seguinte: olha, existe uma trajetória, existe uma jornada, e essa jornada ela implica em alguns pontos muito importantes. Quando a gente chegou no capítulo da relação médico-paciente, eu acho muito interessante porque a gente comenta, né, cada capítulo vai ilustrando um pouco dessa situação do nosso personagem, do livro e tal. E, na realidade, eu acho que a gente chamou a atenção de mostrando que nessa construção de relação existe, como você bem colocou de novo, uma questão óbvia, que todo médico tem interesse nessa boa relação, mas como que eu gero isso? Na realidade, é só o ser gentil, é só o tratar bem, e o meu conhecimento, onde fica e tal. E a gente viu que existe justamente isso, existe um antes, um durante e um após, né? Quer dizer, então, na realidade, é importante que a gente possa perceber que essa relação, ela não acontece apenas no momento do atendimento, digamos, no momento semiológico, que é um momento mágico, né? Eu me reportando ao meu lugar de fala como médico, eu sempre digo que a semiologia médica é o espaço mais mágico dentro da medicina. A medicina, para mim, é um grande encontro entre ciência e arte, por isso eu gostei tanto da sua apresentação inicial, quando você falou um pouco dessa questão das humanidades em saúde, que é algo que me interessa bastante e que eu acho muito, muito real, né? Mas, na realidade, assim, a semiologia que é o que permite, na realidade, a gente adentrar na história do paciente, no exame físico do paciente, ele é precedido por um interesse do paciente na busca por esse atendimento. Então, na realidade, quando você vê que é uma manifestação do paciente de ter o interesse de buscar uma referência para aquela situação que está gerando alguma preocupação nele, na medida que ele tem uma preparação de como é o acolhimento dele na clínica, no consultório, no hospital, de como é essa qualidade na recepção ao que ele atende, naquilo que ele, na realidade, é atendido propriamente dito, quando ele tem esse encontro, digamos, vamos chamar de encontro, porque eu acho uma palavra bastante mágica também com o médico, e muito também nesse pós-atendimento, que isso eu acho também muito interessante. Eu, muito interessado por esse tema, né? Recentemente no hospital, eu promovi uma pesquisa, você viu os resultados disso, tal, assim, onde eu perguntava um pouco para os médicos justamente qual era a relevância que ele dava a essas etapas do atendimento. E é muito interessante porque quando você pergunta, obviamente, assim, de uma forma direta ao médico que relevância ele dá, numa conversa informal ele sempre fala que ele dá relevância igual a tudo, mas num preenchimento de questionário, e que ali naquele momento é quando você está simplesmente respondendo sem ficar atento àquilo que é a expectativa da resposta, na realidade eu via que muitas vezes essa atenção ao pós-atendimento, por exemplo, não era dada uma mesma nota, que é o momento do atendimento. Então o que eu acho muito interessante, e aí sim, respondendo objetivamente a tua primeira pergunta, é que a gente entenda, que o médico possa compreender isso, que essa construção da relação, como eu usei de novo a palavra do início, relação, ela é uma construção de várias etapas, algumas etapas que antecedem o atendimento e da promoção daquele serviço, aquele conhecimento que ele pode emprestar ao paciente no próprio atendimento e no pós, nesse monitoramento, naquilo que eu chamo de criar vínculo, né? O vínculo é muito importante. Aí eu me reporto de novo a uma fala sua inicial. Como que são esses desafios no mundo moderno, que os vínculos praticamente não existem para nada, né? A gente tem que resgatar essa possibilidade do vínculo. O vínculo é, sem dúvida, uma das grandes belezas que a gente tem na relação médico-paciente. A gente poder promover algum contato que não seja simplesmente promocional, que não seja simplesmente um produto de venda que você tem, porque, óbvio, você está lidando com a sua profissão médica, mas que você possa ser utilizado como, de fato, uma experiência muito positiva. Eu assisti o podcast que a nossa querida Alice fez com você e, na realidade, acho muito interessante porque, em muitos momentos, vocês usaram a palavra experiência. E eu acho exatamente isso. Eu acho que a gente tem que promover uma boa experiência, e uma boa experiência para médicos e para pacientes. Minha madrinha, que não era médica, falava uma coisa muito interessante, que ela falava assim, uma coisa que o médico tem que compreender, ela se preocupava muito em falar coisas não médicas para mim, que estavam em uma formação médica. Ela falava, o médico tem que compreender que a pessoa mais interessada na sua própria saúde é o paciente.
não é o médico. Porque às vezes o médico se sente um pouco dono desse conhecimento e dono da saúde do paciente. Então essa ideia de entender esse compartilhamento, de ter um ouvido àquilo que o paciente traz, que aí é uma palavra que também eu ouvi no podcast que vocês usaram muito e que eu acho muito interessante, que é a empatia, né? A gente se colocar no posicionamento do outro, a gente vê, isso é fundamental. Então, acho que todas as etapas, do antes, do durante e o após, é que fazem esse ciclo da relação médico-paciente e que tornam ela tão ímpar e tão especial. Pô, Gui, legal. Você tocou nos pontos aqui que eu fico aqui me coçando para falar sobre esse assunto, porque, né, assim, a gente tem, de um lado, a busca pelo sucesso na carreira, ou seja, um médico, como qualquer outro profissional, né, faz o seu melhor para ter sucesso na sua carreira. E a gente vê hoje em dia, muitas vezes, esse aspecto tão importante que você colocou, que é a empatia, né, que é o vínculo, que está ligado à relação, ou seja, uma relação pressupõe um vínculo, a relação médico-paciente pressupõe um vínculo. Na medida que esse vínculo se fortalece, eu tenho mais pacientes, eu tenho pacientes mais longevos e, com isso, corrobora com a minha carreira. Ou seja, está muito ligado. E aí, numa busca hoje, num pensamento de sucesso, né, eu vejo claramente que está muito ligado a esses dois mundos. O mundo de eu fortalecer a relação médico-paciente com o meu desejo de sucesso na carreira, ou seja, médicos que têm uma relação médico-paciente boa, que fortalecem, que se preocupam, que patrocinam isso, acabam tendo mais pacientes, tendo mais sucesso na carreira. Então, eu acho que isso, como pano de fundo, me parece uma coisa bem plausível e lógica. Mas quando a gente vai para a superfície, né, no mundo de Instagram, TikTok, né, resultados imediatos, eu quero fazer agora e ter resultado amanhã, ou seja, que é o mundo que a gente vive e que, invariavelmente, os médicos, os novos médicos vivem, né? Parece que existe uma ansiedade por resultado, e muitas vezes esquecendo de que resultado, na medicina, pressupõe vínculo, pressupõe pensar a médio e longo prazo. Como é que essas novas tecnologias, né, essas novas realidades que a gente vive hoje como ser humano e na medicina também, como Instagram e rede social de uma maneira geral, como é que isso impacta a relação médico-paciente e de que forma o médico pode tirar proveito disso para fortalecer ainda mais essa relação com seus pacientes, seus público-alvo? Perfeito o teu questionamento, a tua provocação, Ana. Eu acho assim, as novas tecnologias são bem-vindas. A gente tem, e vou me reportar mais uma vez ao primeiro episódio do nosso podcast, quando você conversou com a Alice, a gente tem bem definido essa questão de profissionais como eu, né, que já tem mais de 30 anos de formado e que não são familiarizados com as tecnologias digitais, que foram aprendendo isso muito posteriormente, e pessoas que são nativos digitais. Então, dentro desse universo que, na realidade, a gente tem, desse binômio, na realidade, elas são bem-vindas para ambas e são necessárias. Mas aí, de novo, eu vou fazer um casamento do que a gente estava apresentando no nosso primeiro episódio dessa nova temporada e agora. A gente estava falando de marketing médico e a gente estava falando de relações médico-paciente, que pareceria, talvez, assim, décadas atrás, coisas não acessíveis ou coisas que estariam meio discordantes, mas não são. Na realidade, na medida que eu tenho, na construção daquilo que a gente chamou de ciclo da relação médico-paciente, uma boa recepção, que eu tenho a pontualidade no atendimento, que eu tenho a questão, eu estou promovendo o marketing médico. Então, na realidade, o que eu acho? A questão do marketing, quando eu falei tanto em marketing médico, de experiência, uma experiência sensorial do que seja o prazer da consulta, eu estou falando de relação médico-paciente dentro do marketing. Então, o que eu acho? É que, na realidade, a adequada utilização dessas ferramentas são muito bem-vindas. E aí, na realidade, a gente não tem que pensar nelas como esse resultado imediatista que você diz. A gente tem que pensar numa construção adequada, bem pensada, bem assessorada, bem discutida, para que você possa justamente, na realidade, com essas novas ferramentas, melhorar a relação médico-paciente, otimizar a sua relação médico-paciente. E aí eu volto a dizer uma coisa interessante, porque se é uma relação entre médico e paciente, vai ser bom para os dois. E aí, na realidade, isso te dá uma questão, porque você tocou no outro ponto que eu acho muito interessante, dessa questão
da longevidade, né? Na realidade, hoje, você pode ter uma carreira extremamente longa e produtiva. E o que te faz, na realidade, ser motivado e feliz ao longo de 60 anos de uma carreira? Que é uma possibilidade que você tem real de poder trabalhando. Considerando que muitos médicos se formam com 20 e poucos anos, ele pode estar com 80 e poucos anos trabalhando tranquilamente, com qualidade, ofertando aos seus pacientes. Conheço muitos colegas que têm muita competência e muito o que oferecer aos seus pacientes nessa idade. Então, na medida que eu posso fazer isso, como que eu me reinvento? Como que eu retrabalho na motivação? Talvez seja justamente eu usando ferramentas que me possibilitem reinventar e manter a minha chama acesa em relação ao médico-paciente. E eu não tenho dúvidas, e isso eu gostaria que ficasse claro, que através da empatia e do vínculo é a chance que você tem de se permanecer feliz na sua profissão e, na realidade, promover felicidade também para o seu paciente, que lá atrás, quando a gente falou, é o motivo da gente atender, né? Quer dizer, é querer fazer o bem. Eu sempre digo, eu sou preceptor de residente, eu sempre digo aos meus residentes assim que, independente de todas as coisas que a gente pode alegar, e nós que estudamos carreira médica sabemos disso, da questão da empregabilidade, de vários pontos que a carreira tem de positivo para poder fazer, eu sempre digo que a coisa mais positiva é que você pode, todo dia da sua vida, estar promovendo o bem. E isso é alguma coisa muito real e muito verdadeira, e que é difícil nesse mundo atual, porque a gente vive um mundo fora também do ambiente da carreira, que poderia ser perverso sob vários sentidos. Então, você tem uma ferramenta contra a perversidade social, que é você poder tratar bem as pessoas. E a relação médico-paciente está no cerne dessa questão. Usar todas as ferramentas que a gente tem, que a gente na DOC discute, que a gente faz, é uma prestação de serviço fundamental para a felicidade do paciente e do médico. Porque é muito legal. Você falando esse ponto, né, me remete a alguns aspectos assim da função de ser médico, né, da razão de ser médico. Acho que você traduz isso muito bem, né? Assim, né, que a função de ser médico vai além do tratar, né? Então, assim, pegando essas duas pontas do tratar e prevenir, né, e desse impacto da relação médico-paciente na carreira do médico como um todo, né, a gente percebe que durante muito tempo, o médico se preocupou só com o aspecto de tratar. Ou seja, parece que a informação médica estava restrita ao conhecimento do médico. Ele parecia não querer, muitas vezes, compartilhar essa informação. E a gente vive hoje um mundo, né, em que a comunicação é livre, você tem facilidade de comunicar suas ideias, de postar, de se comunicar de uma maneira geral, e que os médicos estão usando muito isso, né? E você, né, um exímio conhecedor e que trabalha muito bem esse aspecto, desenvolver esse conteúdo, informação, ou seja, conhecimento para o paciente sobre o aspecto de prevenção, de como lidar com a doença, como lidar com a situação, com a sua condição de saúde e tal, nas suas publicações e no seu dia a dia, no que você faz aqui na DOC, enfim. Como é que você vê o médico exercendo esse papel também tão importante na relação médico-paciente, de ser um drive, de ser um meio dessa informação qualificada, dessa educação? E como é que você vê a mentalidade do médico hoje e como é que você vê ele exercendo esse papel também, além do papel de tratar? Genial, genial, assim, essa colocação. A gente usou em algum momento aqui da nossa fala, e eu me reporto muitas vezes a usar isso, essa questão da função como ator social do médico, né? O médico, na realidade, embora também, se a gente for fazer uma avaliação ao longo de décadas, mudou muito a sua percepção, até mesmo para a comunidade, para a sociedade, de quem ele é, como ele funciona, o médico tem uma função de ator social, de transformador social fundamental. E hoje em dia, com essa questão do acesso mais livre à informação, que é um acesso também que a gente vê ao longo das décadas que é disseminado, eu vejo também já uma inversão, mas que eu olho com uma inversão muito positiva e como uma oportunidade muito boa, porque as pessoas, quando começaram a ver essa questão do acesso, né, aquela brincadeira que sempre o pessoal falou do Dr. Google, né? Então, o paciente chega aqui, me pergunta um monte de coisa e tal, os médicos se sentiam, e eu vi isso em muitos momentos, claro, não de uma forma generalizada, mas em muitos momentos, meio ameaçados e tal, assim, tá ser questionado num conhecimento que é tão próprio, né, tão peculiar a questão médica. E eu acho isso uma ferramenta genial
que o paciente traga, porque eu acho que o médico, cada vez mais, ele tem que entender como ele pode decodificar isso. Porque, na realidade, essa informação também, ela é falsamente compartilhada. Eu não entendo nada de engenharia, mas se eu for entrar em alguma informação de engenharia, eu vou ver como que eu posso levantar uma parede, como que eu posso fazer isso, aquilo. Daí eu conseguir ver aquilo, ou executar aquilo, tem uma diferença. E tem um intermediador que pode ser a pessoa me explicar aquilo que eu estou conhecendo. Eu acho que o médico tem que entrar nessa função desse intermediador. Eu adoro quando os pacientes me procuram, e hoje em dia cada vez mais eu vejo disseminado, com informações, porque é a oportunidade que eu tenho de mostrar para ele o que eu valido dentro daquela informação que ele conseguiu absorver bem e aquilo que ele não valida, que eu não posso validar porque ele não compreendeu adequadamente. E aí eu posso ressignificá-lo naquela informação e mostrar para ele um bom conhecimento em relação àquilo. Então eu acho que isso é fundamental. E esse papel de educador, de produtor de conteúdo, né, que é o que a gente essencialmente faz na DOC, eu acho de uma urgência, de uma premência, de uma necessidade fundamental. A gente tem, nós médicos, as sociedades, especialidades, nós temos enquanto instituição pessoal ou coletiva que dar essa informação. A informação é talvez a grande benesse do século XXI, só que ela é desviada, né? A gente está aí quando a gente conversa das fake news ou quando a gente fala. Então, a qualidade da informação que é uma obrigação do médico, e ele tem essa obrigação como ator social. Eu acho que isso é muito importante que ele tenha. E isso, de novo, vai assim, estar próximo de uma série de coisas que eu acho que confere a ele maior credibilidade na relação médico-paciente, porque ele se mostra um cara interessado, né? Essa questão de ser interessado no paciente eu acho muito importante. Eu sempre digo que tem alguns pontos que são fundamentais. Um é você, na realidade, dar voz ao paciente. E ele que tem que ser a fala daquilo que o levou a te procurar, né? E você tem que se interessar pela história, ajudá-lo sem julgar, né? Na realidade, abrir o espaço para as suas dúvidas que existem e propor um tratamento compartilhado. Acho que esse é o caminho. E a partir disso, só quando você produz conteúdo e quando você pode, nessas ferramentas, fazer esse papel, né? Eu acho que isso é muito importante. E aí, pô, legal que antigamente, né, você tinha lá as fichinhas do paciente, né, que basicamente você tinha informações do paciente, o prontuário do paciente. E hoje, com a tecnologia, a gente tem aí uma possibilidade, porque essa empatia, esse vínculo, né, quando você tem um fluxo muito grande de pacientes, você atende muito paciente, ou seja, acredito eu que é difícil para o médico conseguir ter isso na cabeça dele. Como é que você vê essa questão da tecnologia ajudando o médico nesse sentido, assim, né, de ter essa tecnologia para que ele tenha ali informações pessoais do paciente, para que ele consiga ajudar, né, o dia a dia desse paciente, dando informações úteis, ou seja, identificando mais claramente qual o perfil de cada um ali, Gui? Eu acho que cai no que a gente estava conversando anteriormente. Eu acho que, assim, primeiro o médico tem que se atualizar nisso, né? Isso é um caminho muito normal. Você falando aqui, eu comecei a viajar nos meus já de 30 anos, né, quando eu fazia assim mais ativamente, assim, até nos meus anos iniciais, a questão de consultório, e fiquei algumas décadas na realidade trabalhando dessa forma, que eu lembro que eu trabalhava com umas fichinhas, aquelas de ficha cartão, que eu anotava tudo e guardava num fichariozinho. Então, quer dizer, tudo isso foi mudando, né, assim, porque essa informação na realidade tem que ser reproduzida de uma outra forma. Então, acho que essas ferramentas assim de capacitação do espaço de trabalho do médico é fundamental e na realidade vai cair no que a gente falou anteriormente, e isso vai automaticamente gerando a possibilidade também dele poder compartilhar referências com o seu público de atendimento, né? Ele pode começar a mostrar aplicativos, ele pode começar a mostrar locais que a pessoa tenha informação de credibilidade. Ele mesmo pode ser referência para isso, né? Na medida que ele produza esse seu conteúdo que a gente falou assim no início também, que eu acho muito interessante desse encontro do marketing médico, né? Eu acho muito interessante porque eu, assim, que já percorro há algumas décadas esse caminho, eu vejo assim que as pessoas não tinham esse interesse por produzir esse conteúdo, né? E eu acho isso mais um pioneirismo grande da DOC. Eu me lembro das nossas primeiras conversas há mais de 10 anos sobre isso, a gente enxergar que esse mundo chegaria como uma ferramenta positiva para médicos e para pacientes, e hoje eu vejo com muita clareza, principalmente as pessoas mais jovens que têm uma familiaridade mais natural e mais assim executável dessas ferramentas, ou como as pessoas encontram essa possibilidade de educar, de estar passando vídeos sobre imunização, na minha área que sou, né, pediatra e tal, sobre imunização, sobre cuidados com a criança, sobre o desenvolvimento do primeiro ano. Então, eu acho que isso é fundamental. Essas ferramentas são muito bem-vindas. E é legal, você usou um termo aí que eu acho que é muito legal, que é a questão da referência, né? É muito falado, né? O médico, ele é referência.
né? E como é que é essa referência, quando a gente for analisar assim, a palavra, né, referência, você está nisso que você falou também, de eu poder indicar, eu como médico, eu posso indicar ao paciente onde é que ele busca informação, né? Onde é que ele consegue ter mais conhecimento sobre a sua condição, para se ajudar sua família, seu filho, no caso da pediatria. Enfim, então, esse pensamento, né, de vínculo, quando a gente pensa na relação médico-paciente, nesse pensamento de um vínculo mais amplo, ele não passa só pelo vínculo físico, né, do atendimento, passa pelo vínculo até mental, de eu imaginar o seguinte, olha, o doutor Gui, né, para mim é uma referência e ele me indicou o site tal, ou me indicou determinada publicação, ou determinado conteúdo, ou seja, eu estou considerando você, médico dos meus filhos, né, como uma referência, não só para puericultura ou para consulta pediátrica normal, mas assim, eu também tenho ali como você alguém que pode me dar os caminhos, né? Que conhece esses caminhos. Agora, como é que a nova geração hoje de médicos, nesse mundo complexo, convênio, né, vamos dizer, necessidade de ter paciente, essa dúvida, né? Porque a gente, há 40 anos atrás, o simples fato de eu ser médico, eu já tinha uma carreira estabelecida. Hoje em dia, os novos médicos ainda estão ainda na dúvida assim, de para onde eu vou, o que eu faço, ter ou não consultório, plantão. Como é que isso funciona assim, na cabeça deles, Guia, do novo médico? Bom, vamos buscar de novo uma palavra ótima que você resgatou aí, que é referência, né? Eu acho assim, o médico sempre tem que ser uma referência, e aí vamos encontrar de novo aquela situação da ciência com a arte, né? Ele tem que ser uma referência de conhecimento e ele tem que ser uma referência humana. Então eu acho assim, primeiro, para esse jovem médico que tem esse desafio, e eu sempre converso muito isso, capacite-se. Então, eu sempre acho que a questão do conhecimento é importante. Torne-se uma pessoa respeitável entre seus pares, através do seu conhecimento, através daquilo que você forma, através daquilo que você melhora em termos de formação. Busque a sua formação, busque a sua especialização, busque, na realidade, conhecimentos e atualização, e busque também informações nessa sua possibilidade de carreira. Não só desse conhecimento, mas justamente uso de ferramentas. Você tem alguma dificuldade digital? Busque apoio nesse sentido. Você caminhe sempre no sentido de agregar conhecimento para a sua credibilidade de referência de conhecimento, de sabedoria. E a outra é que você se torne uma referência humana. Isso é sempre muito importante, porque na realidade você precisa, na realidade também, que você tenha esse reconhecimento de que você atue não só numa forma do conhecimento, mas que você se aproxime do médico. Eu acho muito interessante até porque você tem que mostrar o quanto você tem essa atenção. Uma situação que eu acho muito curiosa, às vezes quando eu vejo, por exemplo, em visitas no hospital, eu acho muito curioso que às vezes acontece uma visita à parte da manhã. Hospitais privados ou públicos têm muito esse desenho de que o médico passa visita no paciente pela manhã. Às vezes você retorna a um quarto, a uma enfermaria e tal, e a paciente fala: ninguém me explicou nada. E eu acho meio curioso isso, que eu falo, como é que ninguém, eu não sei o que eu tenho. Isso é uma coisa muito recorrente. E aí quando você vai ver, houve uma visita, obviamente, está lá o registro, né, no prontuário, seja ele escrito ou eletrônico e tal, está o registro, e que você vê, nossa, o que faltou na realidade é a pessoa entender essa ponte entre o conhecimento e a forma de passar o conhecimento. Essa forma é eu, de fato, saber aquilo que eu tenho que lidar, porque, obviamente, essa é uma obrigação. A gente também não está só para ser acolhedor no sentido do não conhecimento, mas a gente precisa ter o conhecimento e saber como passar, e se interessar pelo paciente, pela situação. Vejo que o jovem médico, mas assim como o médico mais maduro, tem às vezes essa dificuldade de compreender como se transformar. O mundo se transforma, a gente se transforma enquanto pessoa, a gente tem novos desafios, seja a pessoa mais nova, mais madura, mas eu acho que a busca, talvez, assim, ou talvez essa questão da pílula, né, que eu sempre brinco que hoje em dia a gente quer pílulas imediatas, essas pílulas, infelizmente, não existem, né, a gente não tem a resposta imediata, mas talvez uma resposta que a gente tenha para botar dentro dessa pílulazinha aí de poucos segundos para ingestão, seja que você use a relação médico-paciente, empatia e vínculo, e que você possa entender que você é composto de um conhecimento seu que você deve buscar no conhecimento aprofundado da ciência médica, assim como toda a estrutura de carreira que pode te dar o marketing médico fundamental. Entender tudo isso é tão fundamental quanto todo o conhecimento que você tem na patologia em si, e a questão de você trabalhar as suas condições de humanidade, você ampliar a sua esfera do ser. Eu acho que isso passa pela experiência da relação médico-paciente. Você amplia a sua esfera de ser enquanto ser humano.
para o profissional médico e para o paciente. Cara, muito legal, Gui. Você mencionou o papo que eu tive com a Alice, me lembrou agora uma fala da Alice que eu acho que é muito rica e se encaixa com o que você falou agora, né? Assim, para o médico, né, você é mais um paciente ali, tem 40 que você atendeu no dia, 50, né? Para o paciente, você é o único, né? Aquele momento é o único. Então, você traz, assim, quando você vai para uma consulta ou vai para uma situação de emergência, você traz ali uma série de expectativas, de frustrações, de dúvidas, né, emocionais. Então, Te interrompendo, perdão, assim, além de ser um fã das falas da Alice também, eu acho que isso é muito pertinente por uma situação que eu digo, de uma referência que eu uso assim, que é a estatística. E a estatística é fundamental para a gente usar até na própria área de saúde, mas existe, por exemplo, uma estatística complicada que se eu chego para você e falo que uma determinada doença, na realidade, ela leva à letalidade em apenas 1% dos casos, você vai achar que 1% é baixo. Mas se aquele 1% for um familiar querido seu, é 100%. Então, na realidade, né, assim, você tem que entender justamente essa experiência única que você tem. E aí, claro, né, a gente vai ficando mais velho, passando os anos, né, fica grande contador de historinha. Muitas histórias ilustram a minha própria história para mim mesmo, para que eu conte para mim e possa entender isso. E uma história que sempre que eu conto me emociona, assim, eu sempre acho interessante, porque foi uma vez um paciente que ficou hospitalizado muito tempo em um dos hospitais que eu trabalhava, e a gente criou um vínculo e uma situação, era uma doença muito grave, que infelizmente após um período longo de internação, esse paciente faleceu. E eu sempre me achava muito apto a poder dar essa informação, que é sempre um momento muito difícil, né, da nossa relação, e eu sempre me achei apto a isso e justamente quis fazer, porque eu acho exatamente aquilo que eu falei, que a relação se estende a todo momento, e não é também só no momento que você perde um paciente que você vai se ausentar ali, que você precisa estar muito presente. E eu quis dar aquela notícia, mas eu me emocionei muito e chorei muito quando dei a notícia e tal, e falei, e me senti até mal depois de ter chorado. A gente sempre imagina no médico uma figura que está sempre muito segura das suas emoções, que ele tem o controle, mas a gente é humano, né? Então, assim, eu chorei muito naquele dia. E aí o corpo da criança foi ser removido no dia seguinte, e quando o corpo da criança foi ser removido no dia seguinte, o pai, que era uma pessoa muito especial, família muito especial, ele reuniu todo mundo e fez vários agradecimentos, pediu desculpa às pessoas que ele estivesse esquecendo, mas além de agradecer por tudo que foi feito para o filho, ele disse que queria agradecer em especial por eu ter chorado no dia que foi dar a informação, porque ele entendeu que a gente não via o filho dele como um número, né? Então isso, sempre que eu falo, isso emociona, isso é uma coisa, porque eu acho que isso traduz a grandeza e a beleza e a alegria da relação médico-paciente, no sentido de que a gente pode promover um mundo melhor mesmo. Eu acredito nisso como médico, como os meus colegas médicos que estão me ouvindo, que eu acho que é muito importante a gente sempre ter certeza disso, porque eu acho que é um presente poder ser médico, assim como eu acho um presente a gente poder produzir o que a DOC produz. Porque eu sempre digo que a DOC, né, assim, ela produz saúde, né? Quer dizer, ela produz a preocupação, a prevenção e o cuidado em carreira médica, que efetivamente é ser um transformador em saúde. Então, que a gente tem uma vida longa nesse trabalho assim da DOC, de comunicar, de informar, de poder ajudar os colegas médicos nesse desenho da carreira médica. pô, Gui, pô, muito legal a tua experiência, né, você ter compartilhado esse momento. Assim, eu também sou um cara chorão, emotivo, né? E isso é fácil para mim. E legal você ter trazido, porque assim, quando a gente olha esse universo assim do médico, né, com toda a complexidade de atuação, né, você trouxe uma coisa que é meio que o sentido, né? Eu acho que no fundo, assim, o pano de fundo que você falou é assim, a razão de ser médico, né? Eu acho que é retomar um pouco isso, né? Eu acho que, e não só especificamente na profissão médica, eu acho que falta isso às vezes, né, para essa relação durar, para isso fazer sentido, para eu ser feliz naquilo que eu faço. Ou seja, eu tenho que encontrar esse sentido, né? E esse sentido não é resultado financeiro, esse sentido é missão, né? Entrega, né? Qual é a minha real missão aqui e dentro do que eu estou fazendo. Então, voltando à questão da Alice, né, que eu acho que foi muito legal, né, quando o médico ele encontra esse sentido na relação de que cada um que está ali dos 40 é único, né, e ele trabalha isso, né, entendendo que isso faz parte da missão dele, né, eu acho que ele está no caminho de atender não só um aspecto voltado para o paciente especificamente, mas também, né, de se preencher na carreira dele, de ver esses sentidos, de ter esses momentos, né, porque não é fácil, numa carreira longa, você levar isso também, né? Sem Cara, dúvida, muito sem dúvida. legal.
Acho sim, cara. A gente poderia falar aqui horas e horas sobre carreira médica, né? E acho que, né, a relação médico-paciente continua viva hoje no dia a dia dos novos médicos, dos médicos mais experientes. E isso faz com que a gente tenha isso um fator fundamental hoje, não só para a assistência, mas também para a marca desse médico. Pegando um gancho com essa questão da relação médico-paciente, falando um pouco do seu trabalho na literatura, no que você faz, nas publicações e tal, eu tive a felicidade de ver várias publicações suas voltadas para a educação de paciente, mas uma me chamou a atenção especial, né, que me marcou muito, que foi a loja de corações, né? Queria que tu falasse um pouco disso, desse projeto, desse livro, Gui. E assim, o que está por detrás disso e como é que isso está linkado com essa relação médico-paciente, com essa entrega para o paciente, né? Tá. Então, primeiro só fazer assim, um elogio à tua fala final, porque assim, eu não precisaria nem complementá-la, porque foi lindo. Foi lindo e mostra justamente a essência daquilo que a gente acredita no trabalho que a gente faz, então é super bem colocado por você. E esse resgate desse projeto é um projeto muito querido, nosso interno, né? Chama Saúde Infantil é Coisa Séria. É um projeto que, como você sabe, eu gosto muito de escrever também fora do ambiente do conhecimento médico, né? Eu escrevo livros infantis, escrevo livros de poesia, e num dado momento, principalmente por ser pediatra e ter um encantamento com esse universo infantil, eu percebi que eu poderia, de alguma forma, passar informações buscando um pouco essa esteira do que você falou, da prevenção, sabe? Informações para a criança de uma forma lúdica, mas não simplesmente explicando uma doença, né? Na realidade, assim, eu poderia, claro, de uma forma meio que traduzida para o universo infantil, falar de uma determinada doença, contando um pouquinho e tal, que já seria um trabalho muito interessante, como eu vejo trabalhos geniais, assim, tal, que estão por aí, que eu acho muito encantador e que eu sempre bato palmas e louvo essa questão. Mas eu percebi que em um dado momento a gente poderia estar trazendo para dentro dos personagens, dentro de uma história infantil, situações que são vivenciadas pela criança, que é a minha prática do que eu vivencio há mais de 30 anos. E aí, esse livro que você citou, por exemplo, é um livro que as Lojas de Corações ele faz uma similaridade, né, com hospitais, as lojas são hospitais e tal, clínicas, que trabalham com a questão da doença cardíaca na infância, das cardiopatias congênitas, né? E, na realidade, eu acho que teve ali algumas coisas muito interessantes, porque eu trago a questão de algumas apresentações clínicas que o paciente tem, que ele coloca e que ele vai colocando dentro da sua realidade de vida. E esse é um projeto que a gente acredita muito, porque eu acho que é um projeto que, assim como tem a Loja de Corações, ele tem várias outras, que eu reporto algumas situações, como a depressão na infância, que é um desafio grande, diabetes e tal, e eu acho que é interessante porque a gente tem esse compromisso, né, de poder estar levando essa informação de várias formas, para que ela chegue de uma forma cada vez mais vivenciada, cada vez mais experimentada pelo paciente. Então esse é um projeto que a gente acredita e que, se Deus quiser, a gente vai seguir mais à frente. É o Saúde Infantil é Coisa Séria, e que une justamente tudo que a gente estava falando aqui, relação médico-paciente, informação em saúde, poder estar gerenciando esse conteúdo de várias formas que cada vez mais eles possam captar mais pessoas a se interessarem por ter esse cuidado com a sua saúde, que eu acho que é o DNA da gente da DOC. Pô, muito legal, Gui. Outro aspecto, assim, dentro, né, pensando na tua habilidade de produzir esse conteúdo, seja de produzir essa informação, como é que o médico, né, um novo médico, vamos dizer, um novo pediatra, por exemplo, qualquer outra especialidade, ele pode pensar em entregar esse tipo de conteúdo? Como é que ele começa? Ele começa mapeando as principais dúvidas do paciente, ele começa, vamos dizer, como pediatra, mapeando as principais questões que o pai vai perguntar. Como é que ele consegue desenhar esse arcabouço, esse conjunto de conteúdos, de informações, para entregar para o mundo como um todo, né? Maravilha, maravilha a tua pergunta. E aí vamos voltar numa palavra que a gente ficou tão positivamente preso a ela, que é empatia, né? Na realidade, assim, na medida que o médico é um grande ouvinte, né? Quer dizer, o médico, na realidade, além de ser um narrador de muitas histórias, ele é um ouvinte de muitas histórias. As narrativas em saúde é uma das coisas que mais me encantam. A medicina narrativa é uma área que há muitos anos, assim, povoa a minha cabeça muito positivamente, imaginando assim que é por aí que a gente tem esse caminho de ver o lugar de fala do paciente também. Então, na medida que ele vai ouvindo essas dúvidas, ele vai captando, ele vai percebendo, vamos usar o exemplo que eu posso falar de uma forma mais real, que é justamente na área da pediatria, assim,
muitas informações chegam, as dúvidas se repetem. Muitas vezes, num atendimento de um dia que você faça X atendimentos, você vai ver que muitos daqueles atendimentos trouxeram questões meio parecidas, muitas questões que têm a ver com crescimento e desenvolvimento, muitas questões que têm a ver com imunizações, algumas outras perguntas que dizem a como se comportar em determinada situação, mas que se repetem entre as famílias de diferentes classes socioeconômicas. Então, eu acho que, na realidade, essa medida que ele transforma isso que ele ouve na possibilidade de aprofundamento daquele produção de conteúdo, e essa é uma dica que eu acho muito interessante. Nas tais das pílulas que a gente não consegue oferecer, mas que a gente consegue pensar sobre elas, talvez uma pílula seja essa. Ouça o seu paciente, colecione as informações que ele tem, tente traduzir isso numa informação que você pode decodificar médico para poder levar isso como produção de conteúdo. Você vai ter várias possibilidades de dispensar. A gente mesmo aqui na DOC estava discutindo recentemente uma das matérias sobre isso, sobre a forma que a pessoa tem de captar aquela produção de conteúdo que ela tem numa forma de trabalho dela. Então, acho que isso para todas as áreas é muito positivo, muito interessante e tem um caminho grande. Mas talvez seja isso, ouvir. Ser um bom ouvinte é uma função muito importante para o médico. Gui, porra, acho que a gente podia ficar aqui horas e horas falando sobre o tema, mas aí já caminhando para o fim, assim, cara, você tem mais de 3 décadas aí de trabalho intenso na saúde, né? Não só na pediatria, mas a sua contribuição em várias áreas de saúde, aqui na DOC, cara, né? Você sabe que você, para a gente, é uma referência aqui de profissional e de ser humano. Então, isso, para todos nós aqui da DOC, é um orgulho muito grande ter você Obrigado, aqui. sabe que eu E assim, falo igual. cara, a tua energia continua lá nas alturas, assim, cara. Chamou para briga. Você vai, eu lembro de uma convenção que a gente fez em Penedo, na convenção da DOC há uns 5 ou 6 anos atrás, cara. A gente fez uma festa de encerramento, que teve uma banda ao vivo. Pô, quando eu vi o Gui correndo e se jogando de joelho, assim, deslizando, eu falei, cara, enlouqueceu completamente, né? Então, assim, a tua energia, né? Tua dedicação, de onde é que vem isso, né, cara? De onde é que vem essa motivação tua para tocar esse barco em frente e continuar com essa energia lá na lua que você tem? Bom, primeiro assim, que o tempo passa, né? Hoje em dia, se fosse jogar de joelho, já não levantava mais, né? O joelho já não permite isso, né? Isso por alguns poucos anos atrás. Mas te agradeço as palavras carinhosas e tal. Eu acho que a motivação vem de algumas coisas que você falou também, tão bem, porque eu acho que você tem essa energia e você irradia isso pra gente. Eu acho que a gente vai sempre encontrando pessoas que querem pensar, que é pensar caminhos de felicidade, né? Eu acho que a inspiração profissional, e a gente lembrar que a gente está falando para colegas médicos, né? Eu sempre digo assim, a inspiração, na realidade, ela vem de um momento inicial que às vezes não tem nem a ver com a carreira obrigatoriamente da gente. Às vezes, quando é criança e adolescente, a gente vê um pai, a mãe, um tio, alguma pessoa na família que a gente acha, um vizinho que a gente acha tão bacana, que a gente acha que o trabalho daquela pessoa que ela faz, de cuidado, você acaba tendo inspirações que são inspirações humanas de vida e que elas vão se traduzindo em coisas que se deseja fazer. Eu acho que a primeira inspiração parte daí. Depois, na época de faculdade, você se inspira em profissionais que você tem assim, uma enorme admiração por como eles lidam com isso, né? Assim, eu poderia citar algumas pessoas, professores muito queridos na minha época de faculdade, depois, mas vou usar a nossa referência do Alfadoc, usando um que representa a minha classe, que é o Dr. Jaime Murayovski, que é um pediatra extremamente querido, reconhecido, elogiado por todos nós. É o nosso personagem, como a gente faz no Alfadoc, e as pessoas tiverem a oportunidade de ler, vão ver que a cada final de capítulo a gente traz alguém que conversa um pouco sobre isso. Ele conversa sobre relação médico-paciente, ele dá ênfase à questão da empatia, ele é uma referência dessa questão da pediatria nacional e da empatia, e você depois constrói ao longo da sua vida toda a motivação e a inspiração através de pessoas. Eu me inspiro em você, me inspiro na Alice, me inspiro na DOC, me inspiro assim em tudo que a gente faz, acreditando que a gente possa fazer sempre o melhor. A gente vai errar umas vezes, vai acertar outras tantas, mas se a gente tem esse desejo de querer fazer o bem, e no nosso caso, trabalhar em carreira, em saúde, é isso que motiva, que a gente viva ainda muitos, muitos anos, que a gente esteja junto no nosso aniversário de 100 anos, comemorando com muita força essa energia de querer fazer alguma coisa nova, né? A inovação é sempre importante para a gente. Excelente. Você falando do Dr. Jaime, me lembra o projeto que a gente fez dele, do Pediatra In, né? O Dr. Jaime tinha uma publicação durante várias décadas, que era uma revista, né, sobre pediatria. E a gente teve a honra de, alguns anos atrás, fazer um projeto com essa revista e que dentro do projeto tinha uma publicação, que eram os melhores artigos
do Pediatraim, e nós fizemos o lançamento no congresso em Curitiba, se eu não me engano. Exatamente, né? Brasileiro de Pediatria, que se eu não me engano foi Rapaz, 2013. eu não me lembro de um alvoroço tão grande no lançamento. O Dr. Jaime já com 80 e poucos anos, né? As pediatras alvoroçadas, assim, né? Milhares de pediatras, uma fila enorme no stand da Nestlé, a gente lançou no Nestlé. E foi uma loucura ali, cara. Então, enfim, uma admiração muito grande. Eu acho que isso também mostra, assim, agora falando um pouco do Dr. Jaime, né, a longevidade, né, a vontade de continuar atuando, mesmo com 80 e poucos anos, enfim. A homenagem a ele é referência a tudo que a gente conversou aqui, né? Longevidade, empatia, a união de conhecimento com figura humana, né? Assim, tal. Aquele material mesmo, ele, depois daquelas reuniões que a gente teve várias reuniões, né, para poder produzir material, ele falando como que ele fazia, era de uma forma artesanal, né? Ele ia à Biblioteca de Universidades em São Paulo, pegava um artigo, aí lia aquele artigo, traduzia, e aí fazia uma versão dele de entendimento, ou seja, tudo que tem a ver com o que a gente está falando aqui. Tá. Pô, Gui, cara, foi um prazer muito grande ter você aqui, sabe? Acho que esse assunto não termina aqui, né? Tem muita coisa para a gente falar, mas já de antemão te agradecer muito aí pela sua disponibilidade, pela sua delicadeza, energia de estar com a gente nessa jornada. O agradecimento é sempre meu, Renatão, e a gente vai estar junto mais vezes, comigo, com a Alice, com você, com convidados nossos que serão aí pessoas queridas e prontas a passar muita informação positiva nessa nova temporada da gente do Universo Doc Podcast. Legal. Pessoal, só para... né, Gui também é um host do nosso podcast. Né? Hoje a gente está fazendo esse bate-bola aqui, eu entrevistando o Gui. Né? No episódio anterior eu entrevistei a Alice, que também é a host do nosso podcast. Mas a gente tratou hoje um assunto aqui muito rico, né? Que é sobre relação médico-paciente, e acho que não só o viés do benefício do paciente, eu acho que o grande recado aqui que o Gui deu, né, e que a gente conversou aqui, é que a relação médico-paciente impacta diretamente na carreira desse médico, no sucesso da carreira desse médico. Isso não é um assunto paralelo, isso faz parte da assistência e faz parte da rotina do dia a dia do médico se preocupar com esses aspectos. Né? Então, foi um prazer muito grande estar com vocês aqui. Gui, como é que o pessoal te acha, né, para conversar com você? Enfim, se quiser mais informação sobre o que você deu aqui, enfim, como é que o pessoal te encontra? De alguns anos para cá eu tentei inverter essa ordem de ser um médico mais maduro e não participar das mídias sociais. Então me encontro no Instagram, eu tenho o Gui Sargentelli como referência no Instagram, no LinkedIn é Guilherme Sargentelli e na Doc. A Doc é minha casa. Procurando a Doc vai me achar. Legal. Pessoal, e para mais informações, conhecimento, conteúdo sobre o tema de carreira médica, visite universodoc.com.br, nosso site tem uma série de conteúdos, vídeos, áudio. Além disso, a gente tem lá 14 anos de revista Doc, a maior publicação sobre carreira médica do Brasil, gratuitamente. É só entrar lá, você consegue baixar todas as edições. Tá? Também no YouTube, @universodoc, e nas redes sociais como um todo. Então foi um prazer muito grande compartilhar com vocês aqui, estar junto mais esse momento. Mais uma vez agradecer o Guia e até o próximo episódio. Tchau, tchau.